Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a redação IBMEC, ok? A pedido também de alguns de vocês. Caso você não vá fazer esse vestibular, assista também, porque algumas das dicas que vão aparecer aqui hoje nessa aula também vão se relacionar a outras propostas de redações de outros vestibulares, vestibulares privados também, de instituições privadas, porque eles vão se assemelhar muito no tipo de proposta, tá? Que vai se diferenciar bastante da do Enem. O jeito que essas universidades, centros universitários, né, privados, estão cobrando o posicionamento de vocês também é diferente, a temática é diferente, e eu vou falar um pouco disso hoje para vocês. Já vou passar para essa tela aqui, que é então a cartilha que a gente tem oficial com relação à correção da redação deste vestibular IBMEC, porém precisamos fazer um asterisco aí, uma observação antes de tudo. Esses centros universitários privados, eles não têm legalmente a obrigação de nos fornecer material nenhum. Por quê? Porque, primeiro, que isso pode abrir questões com relação aos processos legais deles mesmos, né? Questões mais polêmicas que não nos interessam, tá? E diferente da questão das avaliações públicas, que precisam ter transparência, essas provas não precisam ter tanta transparência assim. Há um máximo de transparência que a legislação brasileira exige é informações sobre a avaliação, como que é feita essa avaliação, né? Para não dizer, por exemplo, que são processos falaciosos, né? Processos falsos, os vestibulares dos centros universitários privados. Então, a única coisa que a gente tem acesso oficialmente mesmo é essa cartilha de correção. Eu fiz o pedido também de provas anteriores, mas não consegui acesso. Também fui tentar tirar algumas dúvidas com o canal oficial deles de informações, de contato, mas acredito que por conta do coronavírus ficou impossibilitado, né? Não responderam às minhas solicitações, mas a gente trabalha nesse momento com o que a gente tem, tá? Primeira coisa que a gente observa aqui nessa avaliação é que existe uma nota diferente da do Enem e também a distribuição dessa nota é diferente. Ao invés de ter 5 competências, nós temos apenas 3, né? E aí a gente vai observar quais competências, quais itens foram deixados de lado por essa avaliação deste vestibular e por que a gente tem uma nota de 0 a 10. Falando sobre a nota primeiramente. Eu tentei descobrir se essa nota ela é distribuída inteira, ou seja, você não tem 1, tal, 9, tal, certo? Se você tem justamente as notas inteiras ou quebradas, e eu não consegui, como eu falei para vocês, entrar em contato para descobrir isso. Mas vamos tratar como se essa avaliação fosse extremamente rígida e quando você perde pontos inteiros, tá? Vamos considerar como se fosse assim. Então, considerando isso, essa produção de redação do IBMEC é muito complexa, né? Até porque com menos itens aqui também das competências, a gente vê uma análise bastante focada, né? Eles não estão brincando em serviço, eles sabem exatamente o que eles vão procurar no texto e são itens reduzidos. A gente vai manter a mesma estrutura, pois é o mesmo gênero textual, porém essa avaliação, então, vamos assumi-la como mais rígida. E aí eu vou falar sobre cada item agora, tá? Dessas competências, entre aspas, não são chamadas de competências, né? Mas a gente vai sempre fazer, então, uma ponte com relação à questão do Enem e desse vestibular. Primeira competência aqui, então, que a gente teria, que é a mais interessante e a mais diferente de todas, que é com relação ao conteúdo. Pela pontuação, metade da nota, a gente já vê que o conteúdo é privilegiado nesse vestibular. Enquanto no Enem a gente vê um esforço, um foco muito grande na estrutura do texto, e também eu diria na pontuação dele, porque está extremamente relacionado à estrutura, aqui a gente tem um foco no conteúdo, ou seja, o que você, senhor vestibulando, está falando, tá? Então interessa muito a eles, por exemplo, aqui ó, nesse primeiro ponto, a perspectiva adotada no tratamento do tema. Nesse primeiro item relacionado ao conteúdo dessa primeira competência, a gente tem duas preocupações. A interpretação correta do tema
a compreensão do universo em que ele se insere, como ele foi recortado, o que ele quer dizer. E 2, a perspectiva que você vai apresentar. Eu trouxe até algumas anotações próprias minhas aqui ao lado que vão ajudar a gente a interpretar o que isso tudo quer dizer. Essas estruturas, esses pontos de avaliação aqui. No caso desse item 1, a gente está preconizando, além da interpretação do tema, a existência de uma tese autoral e criativa. Como assim autoral e criativa? Quero dizer a adoção de uma perspectiva interessante e inteligente, né? É como a gente fala quando a gente está falando também do Enem. O que é essa perspectiva adotada, né? Como se fosse o nosso ponto de vista quando a gente está estudando para o Enem também. Porque todo texto dissertativo e argumentativo tem que ter esse ponto de vista, essa perspectiva. E aí, nesse caso, como a gente está falando primordialmente do conteúdo, essa perspectiva adotada tem que ser autoral e tem que ser criativa. Como que eu posso ser criativa no meu texto, né? A gente pode ser criativo escolhendo uma tese diferente, que fuja do senso comum, tá? O senso comum hoje é uma coisa muito criticada, é um problema muito sério. Você escrever um texto que não traz informações relevantes do seu ponto de vista, é simplesmente um ponto de vista geral, não é muito legal, tá? Principalmente para esses vestibulares menores, que a avaliação é mais focada, os avaliadores provavelmente têm mais tempo também para corrigir o seu texto, então eles vão focar realmente no que você está dizendo. Perdão. E da criatividade. Ah, mas já entendi, a tese autoral tem que ser criativa, mas como assim, mais criatividade? Aqui eu tô falando também dos argumentos que você vai selecionar, tá? Os seus argumentos, as suas estratégias argumentativas, melhor dizendo, né? A estratégia argumentativa e também, que é feio, né? E também dos argumentos que você vai selecionar, eles precisam ser relacionados ao tema, à sua tese também, de uma forma interessante, né? Vamos supor que eu decido utilizar uma estratégia argumentativa que seja um filme. Isso é criativo? Por quê? Porque o filme é criativo? Não, mas porque essa conexão que você consegue fazer entre o tema, a tese e a estratégia argumentativa e o argumento mostra que você tem um processo de ligação. Seus neurônios, né, estão funcionando, estão se ligando, estão conversando entre si, que é o que mostra justamente a inteligência do seu texto. É você ter a capacidade de costurar várias informações, vários itens, vários pontos de conhecimento que você tem da sua vida, certo? Na elaboração desse texto. Então, a criatividade vai cair justamente aqui. Quando você escolhe a perspectiva adotada, você já está mostrando se você é uma pessoa que tem essa conexão legal das informações, que você consegue produzir um texto criativo e se você consegue interpretar o tema corretamente. Segundo item, capacidade de análise, nossa gente, que horrível, e senso crítico em relação ao tema proposto. Análise, o que é essa análise? O que é esse senso crítico? Aqui eu coloquei esse balãozinho aqui, muito pertinente, tá? Para essa, aparentemente, tá? Para esse vestibular, que é o seguinte: você vai chegar na prova e vai ter um problema, por exemplo, a pobreza. Você é uma pessoa que tem acesso à educação, tá? Tô falando justamente para você, meu aluno. Conheço sua condição, você tem acesso a uma educação muito boa. Você está sendo afetada pela pobreza de certa forma, todos nós somos afetados, vivemos em sociedade, mas você não conhece a realidade propriamente dita de uma pessoa pobre, uma pessoa miserável. Vamos supor que caia, então, um problema, uma problematização, um tema que não seja parte da sua vida. Beleza? Você tem que ser, mesmo assim, capaz de analisar esse tema, esse problema, de um ponto de vista social global. O que isso quer dizer? Você vai apresentar um ponto de vista, uma perspectiva adotada, mas essa perspectiva não pode ser simplória. Ela tem que ser uma perspectiva pertinente em relação ao tema. Ela tem que ser uma perspectiva... Eu esqueci a palavra agora que eu ia usar. Ela tem que ser uma perspectiva legal, interessante, real,
real, pautada na realidade, e que mostre a sua pluralidade de raciocínio, como também do seu senso crítico. Né? Então, se a gente vai ter ali uma temática que é baseada em problemas sociais, na nossa atualidade, na nossa temática, depois eu vou falar um pouco disso também, que a questão da nossa realidade interfere muito nas escolhas, aparentemente, né, desse vestibular. Porque ele sendo de um centro universitário privado, ele não tem muitas... não é muito preso, né? Não tem questões assim, não vou fazer isso para não criar polêmica, para não afetar o meu governo, né? Igual a gente tem no Enem, que a gente está segurando mais a onda. Aqui a gente não tem essa onda sendo segurada. Então, seu senso crítico tem que estar apurado e você tem que ter um ponto de vista global, responsável, tá? E o terceiro item, aqui também relacionado ao conteúdo, é a consistência dos seus argumentos, clareza, coerência e coerência no seu encadeamento. Encadeamento e coerência. Você vai me perguntar, isso tem a ver com conectivo? Tem, mas não só isso. A gente vai ver que os conectivos serão citados em outros 2 momentos dentro dessa avaliação. Mas aqui, na verdade, a gente está falando mais da relação entre os argumentos. Então, lembra que eu fiz para vocês na aula um esquema que era assim: tese guarda-chuva, argumentos subordinados. É muito bom que o seu raciocínio, não estou falando que você é obrigado a colocar isso no seu texto, mas que o seu raciocínio surja de uma tese e a sua argumentação venha dessa tese. Olha aqui, tá? E aí eu dei exemplos diversos para vocês. Por quê? Às vezes, a relação entre os argumentos que as pessoas escolhem para colocar no texto não tem nada a ver um com o outro. Pega um argumento da esfera social e um argumento da esfera histórica. Ou então pega um argumento da esfera geográfica e usa um argumento da esfera privada. Isso não é interessante para o seu conteúdo. Isso é óbvio. Se você quer focar no conteúdo, você quer focar na relação das informações que você está colocando. Você tem que ter um raciocínio consistente. Tá? O seu texto todo tem que estar sendo uma discussão completa. E essa discussão completa tem que basear na consistência dos seus argumentos e na relação entre eles, que aí seria o caso do encadeamento. Beleza? Nossa, ficou péssimo. Gente, essa rabiscação é horrível no computador, ela só é boa em tablet. Enfim. E além de tudo, óbvio, essa consistência também diz com relação à verossimilhança da sua argumentação escolhida, tá? E que ela seja verdadeira. Então, posso criar dados? Não pode. Olha aqui a necessidade da consistência. Como que existem argumentos consistentes que não são reais? Então, nada de inventar números, nada de inventar referências que não são reais. Agora, com relação à estrutura, né? A estrutura aí também que é bastante solicitada na produção textual do Enem, aqui também é solicitado. A pontuação relativa a ele é menor, mas não deixa de ser extremamente importante. O respeito ao conteúdo e à estrutura já garante para você 80% da nota, certo? Primeiro item, respeito ao gênero solicitado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer a distribuição da discussão em parágrafos, certo? Que seria introdução, desenvolvimento e conclusão. O gênero dissertação argumentativa, ele existe pelas características quais? A existência desse início, meio e fim, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, e o posicionamento, né, que é composto pela tese, pelos argumentos e pelos dados e informações, que são as estratégias argumentativas. Então, respeitar esse gênero solicitado vai ser justamente distribuir corretamente a discussão em parágrafos e organizar o conteúdo desses parágrafos corretamente. Progressão textual e encadeamento de ideias, o segundo item. O que é a progressão textual e encadeamento das ideias? A progressão textual também vai estar relacionado ao uso dos conectivos. Porém, mais ainda, nós estamos falando da relação entre os argumentos.
Eu não me recordo agora se eu foquei nisso já, porque vários desses itens aqui, é a segunda vez que estou gravando esse vídeo, porque na primeira eu achei que eu coloquei pra gravar e não gravei. Mas eu não me lembro agora se eu já falei ou não. Essa relação entre os argumentos selecionados, a gente até comentou aqui sim, né? É relacionada ao fechamento que um argumento tem junto ao outro. Só que além disso, quando a gente fala de estrutura e da progressão do texto e do encadeamento de ideias, né, que também já apareceu aqui, ó. Observem que está realmente repetindo. A gente está falando também da consistência e da progressão no sentido de, se você tem um argumento de causa e o seguinte for consequência, qual que vai vir anteriormente e qual que vai vir em seguida, né? Eu acho que muitos de vocês nunca se preocuparam com isso, porque vocês não têm esses problemas estruturais iniciais. Mas tem muitos argumentos que só servem se um aparecer depois do outro, tá? Tem muitas situações que isso acontece. Então, a organização, aqui seria mais sobre a organização. Vou colocar aqui um OG, OR. Sobre a organização desses argumentos, da ordem desses argumentos, das informações relacionadas a eles. E também a questão, por exemplo, de um não negar o outro, né? Um tem que ser complementar ao outro, não negar, não perder a conexão, não perder a relação lógica entre um argumento e outro. Enfim. Tinha uma outra coisa que eu ia falar sobre isso. Lembrei. Isso daqui também é relativo ao grau de informatividade do seu texto. Por quê? Quando a gente fala de grau de informatividade, do que eu estou falando propriamente dito? Primeiramente, eu estou falando da capacidade que você tem de transmitir informações no seu texto. 1. Não repetindo, não falando a mesma coisa várias vezes. E 2. Apresentando informações interessantes de serem lidas e pertinentes ao assunto. Você precisa trazer uma argumentação pertinente para que o seu texto realmente seja um texto. Que ele não seja uma imitação de texto. Então, o grau de informatividade, hoje, é um critério, sim, importante. A gente acha que não, mas ele é importante. Você tem que falar e você tem do que. Você precisa do que falar. Entendem? Então, essa progressão textual também é relacionada a isso. A você ir enriquecendo o seu texto conforme as informações vão passando. Se tiver alguma dúvida sobre isso, me procure. Tá? Que essa parte aqui realmente ela é mais complicadinha. E por último, dentro da estrutura, nós temos a articulação das frases e parágrafos. Que é relacionada a quê? A coesão textual. A coerência textual, que a gente disse anteriormente, é a relação das informações. A coesão textual é o uso dos conectivos, propriamente dito. Uso de conexão de sentidos corretos. Que é o uso do conectivo de fato e o conectivo pertinente, o melhor conectivo possível. Não utilizar, não confundir entre eles, né, as conjunções adverbiais e tudo mais, selecionar o conectivo correto, pegar aquela tabela e estudar de fato, entender o significado de cada um dos conectivos. Mas enfim, vocês vão ver também que isso se repete aqui embaixo. Elementos coesivos de novo, sim, queridos. Por quê? O uso correto do conectivo e a presença do conectivo é um elemento gramatical. Esses conectivos nada mais são o que? Conjunções adverbiais, conjunções subordinativas, conjunções coordenativas, tá? E aí, quando você os utiliza, você está contribuindo com questões gramaticais, mas também com a questão de estrutura. Porque o texto dissertativo argumentativo não existe sem conectivo. Não existe um encadeamento de argumentos se as frases, se as ideias não têm nada em comum entre si, se elas não se organizam no sentido de causa e consequência, ou de conclusão, de explicação, de adição, enfim, de concessão, né? A gente tem todas essas possibilidades. Não existe estrutura de texto dissertativo argumentativo sem essas relações. Então, sim, os conectivos também fazem parte da avaliação de estrutura e também fazem parte da avaliação linguística, que é a última que a gente vai falar, que seria, no caso, a competência 1 do Enem, tá? Que é a questão gramatical da língua portuguesa. E, além disso, a articulação das frases. A articulação correta das frases é a partir tanto do uso desses conectivos, das frases e parágrafos, tanto do uso dos conectivos, quanto do que? Das ideias. Então, vocês percebem, muitos desses itens aqui,
eles estão correlacionados extremamente. Então, errou um, errou o outro também. Por isso que eu falo, essa nota de 0 a 10, ela é um problema, porque ela parece ser bastante rígida e a gente está trabalhando com o pior possível. Né? Quando a gente está estudando, tem que ser extremamente difícil para na prova ser extremamente fácil. Então, vamos assumir então que aqui existem perdas e perdas de pontuação conjuntas. Então, perdeu no conteúdo, vai perder na estrutura também. Não tem nenhum item isolado aqui. Tá? Então, chegamos na última competência, que é a da expressão. A expressão vai ser relacionada ao desempenho linguístico e ao domínio da forma culta. Domínio da forma culta quer dizer uso da língua portuguesa, da gramática, das regras corretamente. Tá? E aí, quando a gente fala disso também, para os linguistas, para os analistas de textos, professores, corretores, nós estamos falando de 2 itens, que é o de produção textual e os gramaticais. Os gramaticais são os comuns a frases, palavras, por exemplo, ortografia, concordância, vírgula, pontuação. Itens de produção textual já são itens de encadeamento, por exemplo, o uso de pronomes. Por quê? Porque quando a gente coloca várias frases juntas relacionadas a um mesmo tema, a gente tende, por exemplo, a repetir palavras. E essa repetição de palavras é um item de produção textual. Então, a utilização dos pronomes é um item que vai cair aqui. Usar os pronomes corretos, os pronomes pertinentes, certo? Fazer as referências catafóricas e anafóricas corretamente também. Isso tudo aí é cobrado nessa última competência. Ah, mas ela é a que vale menos. Cara, é a que vale menos, mas provavelmente é a que se perde mais. A que se perde mais ponto. Porque é muita palavra no seu texto, é um texto de 30 linhas no máximo. E aí você escreve e acaba cometendo erros. É normal. A questão aqui é igual no Enem. Não repetir esses erros. Deixar o erro acontecer uma vez quer dizer que você teve um problema de ser humano, né? De falta de atenção. Mas repetir mais de uma vez, não, de forma alguma. Certo? Então, esses são os 3 itens, resumindo, que são os mais cobrados. Eu destaquei aqui também a relação entre as informações, mais do que a relação entre argumentos, relação do seu posicionamento, da sua perspectiva com o tema, você também tem que ter relações entre as informações. Então, tente ter um texto que seja pensado 1000 vezes antes de ser escrito, para que você tenha um raciocínio sendo exposto no seu texto e não simplesmente uma sequência de ideias. Digamos assim, foi mais ou menos isso que eu tentei transmitir aqui, com essa perspectiva de um outro tipo de correção. Além disso, nós temos a seguinte situação. Será atribuída nota 0. Aqui, a redação Q, né? Aqui a gente vê itens muito parecidos com o Enem. Fugir a modalidade do texto, 0. Não atender os critérios dispostos nos quesitos. Aqui, isso daqui que a gente estava vendo anteriormente. Conteúdo, estrutura e expressão. Conteúdo, estrutura e expressão, certo? Tem que aprender a apresentar esses critérios aqui. Acredito que se você zerar um desses, você já zera tudo, você já perde o seu texto, mas isso não vai acontecer. Apresentar texto sobre forma não articulada verbalmente, ou seja, desenhos, números, coisas que vocês sabem também que não deve ser feito de forma alguma. For assinado fora do local apropriado. Apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação. Aqui é a mesma coisa os dois. Você não pode escrever fora das linhas, você não pode apresentar nenhum sinal que dê indícios, né, que você está tentando trapacear, que você está tentando se comunicar com algum corretor. Então, nada de testar a caneta ou em volta da folha, nada de escrever fora da folha, nada disso, porque pode configurar como tentativa de fraude. Foi escrito a lápis, então lápis de jeito nenhum. Estiver em branco, apresentar letra ilegível, não atender aos requisitos definidos na grade de correção, que é aquilo que a gente acabou de ver também, de critérios apresentados pela banca examinadora. A redação deverá ser rigorosamente escrita em mínimo de 15 linhas, máximo de 30 linhas, sobre pena de perda de pontos. Então, o texto tem que ter no mínimo esse número de linhas e no máximo 30 linhas. Preciso dizer que é impossível escrever um texto de 15 linhas? Claro que não. Ninguém escreve uma dissertação argumentativa decente
com menos de 15 linhas. Então, esse não é um fato que vai te atrapalhar, tá? Mas você tem isso em mente, então, se você é uma pessoa que gosta de espremer muito a letra, cuidado. Então, tem que ter no mínimo 15 linhas, no máximo 30. Qualquer outra dúvida com relação a essa tela, é só me procurar também. Vou tentar ser o mais breve possível, porque a parte que nos interessa é essa daqui. Essa imagem que a gente conseguiu com relação à prova, tá? Como eu disse anteriormente, é muito difícil conseguir esse material. Porque a universidade, o centro universitário não está disponibilizando, mas a gente vai ver mais ou menos aí o que acontece lá no dia da prova, como que é colocado o tema e os textos motivadores, ok? O texto motivador é esse daqui, o único texto motivador, e o tema do texto é esse daqui, tá? O paradoxo do trabalho. E aí você vai me dizer logo, primeira coisa que você pensou, né, meu querido? Cadê a palavra problematizadora? Exatamente, nós não temos palavra problematizadora. Isso quer dizer uma coisa muito importante, que é a não necessidade de proposta de intervenção. Depois eu vou falar disso mais propriamente dito. Mas nessa prova não existe essa necessidade por conta de como o texto, a proposta, melhor dizendo, é colocado. Mas enfim, vamos falar então, vamos fazer a leitura da proposta, quer dizer, do texto motivador, porque aqui o texto motivador é extremamente responsável por fazer um recorte do tema. Por quê, gente? Observa, vou voltar aqui um pouquinho no tema. Observe que no tema a gente tem esse artigo aqui, ó, que é um artigo definido, não é? Definido. O que o artigo definido me informa? O artigo definido me informa, gente, que esse paradoxo ao qual ele está fazendo referência é um específico. Não é um paradoxo qualquer. O trabalho pode ter vários paradoxos. Mas quando eu coloco um artigo definido, eu estou querendo dizer que é um paradoxo em específico. Qual? Qual paradoxo em específico? O do texto motivador. Então, o texto motivador nesse vestibular é essencial. Não existe escrita da redação sem ler o texto motivador, tá? E aqui, então, vamos fazer a leitura dele, porque eu acho que, em caso vocês não vão conseguir fazer, talvez, porque a qualidade está meio ruim. Então, eu vou fazer a leitura. Primeira frase, vamos começar. Lafargue, escritor franco-cubano, afirmou em finais do século XIX que a humanidade abandonará o trabalho graças ao progresso tecnológico. De fato, hoje, a tecnologia faz mais e os homens têm cada vez menos para fazer. Observe. Aqui, para que serviu esse primeiro parágrafo? Para que ele serviu para a gente? Para situar o tema na atualidade. Por mais que a gente faça uma referência aqui de um conhecimento inicial, né? Nossa, o que foi isso? De um conhecimento inicial, que é sobre esse teórico Lafargue, um escritor, que provavelmente, quando aparecer essa primeira frase, essa referência teórica, vai ser de algum assunto ou algum universo cultural relacionado a coisas estudadas dentro da escola, né? Que vocês estudam esses teóricos sociais, teóricos historiográficos, e que vai também fazer uma conexão com a atualidade. Então, vocês podem ver, até o texto motivador, ele já traz uma estratégia argumentativa de citação, né? Ele faz referência ao trabalho de uma outra pessoa. Mas, enfim, para que serviu, então? Para atualizar a gente, para situar a gente no problema. Esse problema da tecnologia presente no trabalho, ele é um assunto importante e atual. E a partir dessa atualidade é que surge o problema. Ele não é o problema propriamente dito, esse primeiro parágrafo. A gente vai ver o problema surgir no segundo. Vamos ler o segundo. Com risco de ser desacreditado, o jornalista Derek Thompson relembra o paradoxo do trabalho. Aqui, ó, definimos qual paradoxo é esse, ao qual o tema está fazendo referência, que define a nossa miserável condição. Toda a gente amaldiçoa as horas passadas no escritório, mas sem trabalhar a maioria perde o sentido para a vida. Olha como esse texto é extremamente atual. Ele foi de um vestibular passado, mas é exatamente isso que a gente está vivenciando agora com a pandemia do coronavírus, não é?
A gente está submetido ao lockdown e à quarentena, e é exatamente isso que está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão se sentindo desmotivadas, está surgindo uma série de problemas psicológicos justamente porque tirou-se o trabalho de muitas pessoas. E o trabalho, nesse caso aqui, está sendo colocado como algo que direciona o seu dia a dia, a sua vida, tudo que você faz, as decisões que você toma. Aí até, isso me faz lembrar a questão da escola, né? A escola na nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela tem um objetivo muito claro que é formar as pessoas para a educação. Na verdade, para a educação não, para o trabalho. A educação brasileira, ela forma para o trabalho, principalmente nas áreas mais periféricas, mas enfim. Isso daí são raciocínios que vocês já têm que começar a ver surgir. O que vocês sabem sobre isso? Isso que eu contei não é novidade nenhuma. O mundo onde as máquinas trabalham e os homens têm tempo livre soa mais a desespero do que a utopia. Será que a infame frase "o trabalho liberta" esconde uma verdade profunda? Antes de você começar a pensar sobre o trabalho liberta, eu vou focar aqui nesse adjetivo. Infame. Infame. O candidato que falou, que usou o trabalho liberta de forma positiva, meu amigo, já perdeu o ponto. Coitado desse cara. Esse adjetivo infame, o que ele quer dizer? Negativo. O trabalho liberta, essa frase, ela é negativa. E aí eu coloquei por quê. Ele está relacionado ao Holocausto. Campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Essa frase estava em um campo de concentração onde milhares, centenas de pessoas foram mortas. E, inclusive, esse tema é tão atual, mas tão atual, que o governo Bolsonaro, mês passado, fez referência a essa frase e foi extremamente criticado. Vocês vão se lembrar, provavelmente quem assiste o jornal, o mínimo aí, se lembra que ele fez referência a isso porque ele está tentando acabar com a quarentena, e ele diz que um dos motivos é a necessidade do trabalho, porque o trabalho liberta as pessoas, de fato, e tal. E aí, você tem que assumir uma posição negativa. Por quê? A prova está te direcionando a isso. E é aquilo que eu falei pra você. Ponto de vista social global. Não importa a sua classe para esse vestibular. Você tem que ter consciência de mundo. Você tem que entender que a relação de trabalho é diferente para cada camada social. Começa por aí. Entendem? Então, a interpretação desse texto motivador aqui muda completamente o tema. Ele te direciona de uma forma que o Enem não faz. Certo? E um outro fator que é muito interessante, olhando nesta mesma última frase, é o ponto de interrogação. Observe que o tema, né, como eu disse anteriormente, não está servindo tanto para te direcionar, principalmente sozinho, sem o texto motivador. Só que, além disso, essa pergunta final do texto motivador ajuda você a pensar o tema. Então, pensando numa resposta para isso daqui, você pode começar a raciocinar qual vai ser a sua tese. Tenta fazer isso em casa e me fala o que acontece. Se você precisasse no seu texto responder a essa pergunta, primeiro de tudo, onde você responderia? No desenvolvimento. Como eu responderia? Paráfrase. Não vou conseguir escrever. Paráfrase. O que é uma paráfrase? Pensa aí pra mim enquanto eu escrevo. Paráfrase. A paráfrase é uma referência a essa frase que você vai fazer no seu texto. Mas você não vai copiar. Você vai fazer uma referência. Você pode trazer várias palavras que são comuns, mas não é para copiar. Você vai fazer referência a essa frase e vai respondê-la no seu desenvolvimento. Por exemplo, posso começar uma frase dizendo: a expressão trabalho liberta apresenta diversas questões que podem ser levadas à reflexão e que, infelizmente, não precisa da palavra infelizmente, mas que são negativas. Fiz uma paráfrase, interpretei essa frase aí, escrevi com outras palavras, mas fiz referência à tentativa de resposta dessa pergunta. E aí, é claro, você tem que pensar melhor, essa frase que eu dei exemplo para vocês é só para provocar um raciocínio. Mas responder essa frase aqui durante o seu texto é uma estratégia possível, você não é obrigado a fazer isso, mas é uma estratégia possível e muito interessante. Não sei
Sim, todos os textos motivadores virão com uma frase fazendo uma pergunta. Mas quando alguém te faz uma pergunta, o seu cérebro automaticamente tende a responder, a buscar uma tese, uma teoria que responda. E não é isso que a gente quer com a redação dissertativa argumentativa? Então, olha que bacana. Então, primeiro, né, resumindo. Qual o paradoxo? A gente está falando de um tema que faz referência a um paradoxo. Qual é esse paradoxo? Esse que a gente está fazendo referência anteriormente aqui. Esse em específico. E aí você vai discutir sobre isso conforme no seu texto. Se você precisar, você vai responder a pergunta na elaboração da sua tese. Ok? Tendo mais dúvidas, é só me procurar. Mas como eu disse anteriormente, a gente não tem tanto material assim para entender realmente o que acontece. É só lembrar desses itens que a gente falou antes, da predominância do conteúdo sobre a estrutura, em segundo lugar, a estrutura, o respeito ao gênero e as expressões de vocabulário. Então, resumindo, o que a gente tem de diferente com relação ao Enem, para então a gente fazer uma preparação personalizada? Separei aqui 3 perguntas que provavelmente surgiram durante a aula para vocês e eu vou respondê-las. E aí assim a gente vai encaminhar então quais serão as ações mais pertinentes para se preparar para vestibulares de centros universitários privados e para o IBMEC propriamente dito. Os temas são mais atuais e mais problemáticos que o Enem? Sim. Já falei isso anteriormente. As provas de centros universitários privados não têm compromisso nenhum com a realidade governamental do momento. Então, temas que a gente acha assim, não vai cair sobre isso, por exemplo, desmatamento. Não vai cair sobre isso, porque isso traria críticas ao governo atual. Sim, no Enem, sim, pode ser que não caia. Mas nas provas de vestibulares privados, não temos esse problema. Pode cair qualquer tema. Inclusive, parece ser temas mais problematizados do que com relação ao Enem. Tá? Então, a visão crítica é muito importante. Devo responder a perguntas encontradas no texto de apoio? Foi o que a gente acabou de falar também. É legal que você utilize, se perguntas aparecerem, outras perguntas também, vai depender da sua prova. É interessante que você utilize para se nortear. E também, se você quiser fazer uma paráfrase, fica muito bacana. Devo apresentar proposta de intervenção? Também já falamos sobre isso. Não há necessidade. A cartilha não exige isso, a avaliação não é focada nisso. E, aliás, se você apresentar, não serve absolutamente para nada. Porque não tem pontuação referente a isso. Mas, então, o que eu vou fazer com a minha conclusão? Você pode dividir a sua conclusão em 3 frases. Na primeira frase, você conclui o assunto do texto, que é aquela frase mais genérica, simplesmente para recapitular, por exemplo, qual que era o assunto, qual que era o tema. Na frase curta, é como se fosse um tópico frasal. Na segunda frase, você conclui o seu ponto de vista apresentado. E aí, como que eu concluo o meu ponto de vista? Menciona de novo os seus argumentos. Resumidamente, você vai recapitular e concluir a ideia dos dois. E aí, como que a gente conclui a ideia dos dois? Pensando na questão da tese guarda-chuva. O que os dois têm em comum, como que eu posso concluir, então, colocando lado a lado e fazendo uma frase, então, que reinterprete, que resuma o meu texto, o meu ponto de vista. E, por último, você conclui o texto, que é fazer aquele fechamento, aquela frase conclusiva, que também não tem uma preocupação de conteúdo, mas que é para encerrar o texto, para informar o leitor que você terminou de falar ali. Você terminou de seu raciocínio. Tem que ter sempre essa frase, né? Em todos os parágrafos, na verdade, a gente tem essa frase conclusiva, final, que é para anunciar o final de cada parágrafo. Não vai ser diferente no parágrafo de conclusão. Então, aqui vocês observam que a gente tem 3 frases. Muito tranquilo de fazer. Mesmo sendo diferente da proposta do Enem, a gente aprendeu aqui muito tranquilamente a fazer uma conclusão estilo IBMEC, estilo talvez também a FOA, que eu acredito que também não problematiza o tema, então também vai ser tranquilinho de fazer aí nesse estilo. Havendo qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até a próxima.